Olá, damos as boas-vindas a você que nos acompanha em mais um Repensar. Hoje trazemos um livro bastante interessante também. Você vai achar até bem conhecido esse título do livro, porque ele lembra um outro ditado. O título do livro que nós vamos comentar hoje é A Ferro e Flores. Tem algo aí que te lembra um outro ditado, não é mesmo? E quem está aqui para falar sobre ele é Lígia Barbieri, sempre com muita alegria que nós recebemos essa querida escritora, porque ela é uma escritora e não uma psicógrafa, não é mesmo, Lígia? Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Você é muito querida aqui, viu? Muito obrigada. Pelo menos eu acho, eu gosto, né? Então, muito e eu acho que nós obrigada. temos que falar para as pessoas quando elas estão conosco, né, dos sentimentos que a gente tem. A gente espera sempre homenagear depois que a pessoa vai embora, depois que desencarna, ou depois que você não vê mais, você fica com saudade, né? Então a gente tem que falar logo que Muito gosta. obrigada, a recíproca é verdadeira. Obrigada. Bom, a Ferro e Flores, né, nos lembra o ferro e fogo, né? Que é um ditado também... Justamente por causa desse ditado, né? Porque é um livro sobre alcoolismo. E se você for analisar a questão do alcoolismo, se você for enfrentar o alcoolismo a ferro e fogo... Não dá certo, né? Não dá certo, porque você vai peitar e aí você vai até uma justificativa para o alcoólatra beber mais, porque você brigou com ele vai falar que está bebendo mais porque brigou com você. A ferro e flores significa assim, com a disciplina necessária, mas também com ternura, com doçura, com amor, para se tentar conseguir algum resultado. Que assim, a gente lembra de Jesus, né, Lígia? Porque Jesus era enérgico no conceito dele, na ação dele, mas era sempre com muito amor. Exatamente, Jesus era bem a ferro e flores, né? Não é bem isso, porque ele não destruía, ele não condenava, na verdade, ele não condenava o pecador, vamos dizer assim, né, que era o termo usado na época, mas ele fazia com que as pessoas se conscientizassem que precisava mudar, né? É um pouco a estratégia, surgiu da estratégia da personagem principal desse livro, a Thalita. O pai da Thalita é um alcoólatra e ela tem que cuidar dele, ela tem essa tarefa. E é muito difícil, porque ele está em crise de abstinência, ele é agressivo. Então, toda vez que ela fica muito triste, ela entra numa floricultura e traz uma flor e vai enfeitando a casa dele, né? E ele é tão amargo que chega uma hora que ele fala assim, você está transformando a minha casa num velório, eu não aguento mais ver tanta flor. Porque era tão difícil para ela que... Que na verdade, né, se você pensar, quando a gente pensa racionalmente, né, com a razão mesmo, a gente vê como é difícil alguém se separar do seu vício, né, ou se desprender do vício, né? É verdade, porque o vício, o que a gente vê cada dia mais, né, que a nossa sociedade, ela está impregnada de vícios, né, de muitas. A nossa prova, eu acho que consiste em passar por esse mundo material sem se deixar contaminar por ele, né? Por isso que é tão difícil você encontrar completistas, né? Eu costumo dizer assim, para a gente ver como a gente ainda é tão influenciado pela matéria, dificilmente você vai entrar numa loja grande, uma loja de departamento, dessas que tem de tudo, né? Você conseguir passar por uma loja inteirinha sem comprar nenhuma agulha. É quase impossível. É quase impossível. Você sempre vai achar alguma coisa que você acha que você pode vir a precisar. Então, acho que isso é bem um exemplo desse mundo material que a gente vive. Né? É muito difícil você passar por ele sem uma pequena contaminação, uma pequena concessão, porque isso faz parte da nossa necessidade de burilamento mesmo, se desapegar dessas coisas materiais, né? Eu me lembro quando meus filhos estavam estudando, eles fizeram medicina e eles atendiam no hospital escola, né? Que geralmente é um hospital em que as pessoas que ali vão são as pessoas que não têm condição de ir num hospital pago, né? Então, tinha muito alcoólatra. E eles ficavam bravos com os pacientes, porque os alunos, né? Porque eles não atendiam à orientação dos meninos, dos médicos, né? Dos futuros médicos. Então o professor, eu acho que ele foi assim muito feliz. Ele falou: vocês têm que pensar no paciente.
qual é a história dele? Vocês não sabem a história dele. Isso, ele nem estava falando de vidas passadas, ele estava falando da vida atual. Como essa pessoa viveu, o que levou ele a esse vício. Então, eu acho que é a amorosidade que falta para o tratamento de alguns, será? É a amorosidade, mas ao mesmo tempo com muita firmeza. Sim. Mas não, né? Não como você diz, não a fogo, não com bronca. Não adianta. Você né? vai de frente. E que é muito delicado, muito difícil, porque, na verdade, ninguém cura ninguém, né? Ninguém resolve. É assim, você ter esse problema em família, como você vai lidar com ele, como você vai lidar com o alcoolismo. Eu confesso a você que o único caso que eu vi em toda a minha vida de um alcoólatra que se recuperou foi porque a esposa dele, ela era muito firme. Ela não se separou dele, mas ela não deixava ele entrar em casa quando ele estava alcoolizado. Ele chorava na porta de casa, ela não abria por nada. Ela teve uma firmeza. Depois, no outro dia, ela conversava com ele, ela era gentil. Tanto que eles estão casados até hoje. Isso é amor mesmo, né? Eu acho. Será? Será que isso a gente pode chamar isso de amor, Lígia? Olha, não sei. Hoje em dia, a gente lê tanta coisa, né? Eu acho que a gente ainda não sabe, não está preparado, né, para saber o que é amor. A gente não sabe o nível de codependência, o nível de amor. Mas né? Foi uma tática muito boa, Eu né? acho que foi a única tática que eu vi dar certo. E realmente esse moço, ele era um alcoólatra e a definição, ele dizia assim, eu descobri que eu era um alcoólatra porque quando eu começava a beber, eu não parava até eu conseguir ver o fundo da garrafa. Eu tinha necessidade de ver o fundo da garrafa. E eu acho que a característica do alcoólatra, né, é muito importante a gente se questionar, porque a própria sociedade incentiva isso, né? Sim. E hoje a gente tem índices muito sérios, sobretudo na adolescência. O Brasil é um dos países que mais preocupa a Organização Mundial de Saúde pela quantidade de jovens e crianças que começam a beber, às vezes até antes dos 10 anos de idade. É muito grande. E quando você começa cedo, a propensão a se tornar um alcoólatra é muito maior. Eu me lembro que quando eu escrevi esse livro, ele é de 2009, se eu não me engano, que ele foi lançado. Né? É um dos mais antigos, né? Está sendo relançado agora. A perspectiva que se tinha, que se em 20 anos não mudasse essa situação, nós teríamos em 20 anos um país de alcoólatras. E em 10, né, já vamos para 2019, não aconteceu nada ainda que mudasse isso, né? Pelo contrário, a lei seca está mais relaxada, já abrandou, porque na verdade todo mundo é conivente em algum limite. E isso é uma coisa que tem que ser muito pensada na sociedade, porque realmente é um vício que destrói as pessoas. Mas nós vamos continuar falando disso daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.